Olá, como vai você? Tudo bem? Eu gosto sempre de te perguntar se está tudo bem. Cada pergunta nos move para uma resposta. E eu sei que nesse momento, sua mente pode ter dado um giro para pensar, como foi meu dia? Ou você pode de pronto me dizer, não, tá tudo mal. Ou de pronto dizer, tá ótimo. Bom, fato é que em muitas situações nós precisamos dar respostas, né? E a gente muitas vezes se arrisca a dar respostas imediatas. Como respondemos assim a um simples cumprimento? Alguém que te pergunta, como vai, tudo bem? E você apressadamente responde para não ter que dar satisfação. Ah, tá tudo bem. Mas por dentro do seu coração, só você sabe. Só você sabe como se encontra, só você sabe o que sente, só a sua mente trabalha em solidão. Abrir o coração da gente para dizer a verdade, a gente às vezes evita. Fora aquelas pessoas, é claro, que se vitimizam ou têm uma necessidade muito grande de dizer das catástrofes que vive para ver se encontra a atenção de alguém. Olhem para mim, vejam como sofro, coitadinha que sou. Tirando esse grupo que precisa tanto ser atendido em seu pedido de socorro às pressas para ser visto como alguém que tem valor e que precisa de uma mão, enfim. No nosso dia a dia comum, a maior parte de nós quer responder meio que às pressas para não dar muita importância àquilo que dói no coração da gente. Afinal de contas, as pessoas vão nos ajudar, têm elas alguma coisa a nos fazer, vão nos abraçar, vão nos responder, vão nos socorrer. E aí a gente muitas vezes acaba sozinho, né? Assim, tentando encontrar saídas e respondendo por responder. Quero motivar você a não sair dizendo a pessoas dos seus sentimentos, das suas angústias, mas pense bem. Se você não está sendo levado por respostas apressadas e vivendo de maneira apressada, sem refletir no que de fato você sente, no que de fato move você, a tomada de decisões, a atitudes, pensa bem. Reflete um pouco mais. Vê se para de viver automaticamente, só respondendo de pronto. Se te provocaram, você responde à provocação. Se te pediram para fazer alguma coisa, você faz como dá. Se teu marido, a tua esposa, o teu chefe, o teu amigo de trabalho impressionou você a dar uma resposta de pronto e não te deu a liberdade de pelo menos pensar e usar palavras adequadas, comece a repensar, comece a ter uma nova atitude, comece a refletir. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo que é muito bom meditar. A meditação é ótima. Que tal nós meditarmos mais na palavra de Deus? Medita nas promessas. Antes de agir, pensa mais, reflete mais. O que Jesus diria? O que ele faria? O que o Espírito Santo ensina a você por impressões em sua alma, em sua mente e por meio principalmente da palavra? Pense melhor antes de dar resposta apressada. Cuide melhor das suas atitudes. Reveja. E a dica é, tome a palavra de Deus, as promessas de Deus, tome-as como um pedaço de pão e alimente-se delas, para que você tenha novos pensamentos, novas atitudes e dê novas respostas à vida. Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa de hoje. Hoje nós vamos falar de algo que tem a ver com muito disso que eu estava dizendo agora. Vamos falar, porém, pelo prisma da lei. Vamos conversar a respeito de divórcio, casamento, direitos de família, pelo prisma legal. E a minha convidada de hoje é advogada, ela é doutora em direito e é da área de família especialmente, vai nos ajudar a entender algumas questões da lei propriamente dita e vamos falar também de relacionamento. Como advogada, como ela vê casais se separando? Quais são as principais dificuldades que levam o casal a um divórcio, a uma separação, a um afastamento? Enfim, e estas e outras questões nós vamos trazer à nossa conversa de hoje com você aqui participando com a gente. Fique muito à vontade para falar com a gente nas redes sociais, na nossa página no Facebook. É sempre muito bom ter você aqui na nossa companhia. Que Deus abençoe você e obrigada por ficar aqui com a gente. Minha convidada, como eu já disse, doutora em Direito, é a doutora Ivelise Fonseca. Doutora Ive, bem-vinda. Prazer tê-la aqui comigo. Eu agradeço muito a oportunidade para falar de um tema tão delicado. Aproveito para te parabenizar pelo enfrentamento de modo espiritual e respeitoso a questão da família e do casamento, da lei. É verdade. Eu até
compartilhava e compartilho sempre, de que antes de tocar no assunto divórcio, por exemplo, separação, trazer um advogado aqui, é a primeira vez que eu trago um advogado especialmente para falar desse tema, separação, divórcio, o que é, o que não é, será que existe, será que é possível indenização por uma traição, sabe essas questões assim? Mas eu sempre procuro já de pronto anunciar. Somos pró-família, somos pró-casamento, estamos aqui para levantar essas questões, sempre conduzindo a conversa no sentido de fazer quem está ali do outro lado entender que o casamento é um bem divino, é uma graça dada por Deus, mas existe uma realidade, existe o plano ideal e existe o plano real, é a vida real. É sobre a vida real que a gente vai conversar agora, sem perder de vista o plano ideal de Deus, a restauração de um casamento, a restauração de vidas que um dia prometeram estar juntas e fazer uma família. Mas os percalços existem e a gente não pode fechar os olhos para isso e precisamos considerar. Por isso, com a gente, a doutora Ivelise. Quando o tema é este, a proposta é a gente falar sobre divórcio, casamento, no contexto cristão torna-se mais delicado. Mas quando eu te lanço essa questão, o que você me diz a respeito do direito, dos deveres, da fé? Dá para comungar? Dá. Darleide, você pôs muito bem que o programa, a TV, eu também me junto a você no discurso que nós somos pró-família. E para mim a comprovação de que Deus está no controle de tudo é eu ter tido a oportunidade de estudar o direito e ver que a legislação, o nosso país também é pró-família. A Constituição Federal diz assim que a família é a base, diz assim no artigo 226 da Constituição, a família é o núcleo base da sociedade. É como se eu pudesse explicar para você que sem família o Brasil não existiria. Então, os legisladores, quem escreve e interpreta a lei, os juízes, eles são pró-família, pró-casamento, em favor da união, desta convivência, porque a família é o primeiro núcleo social, onde o indivíduo aprende os seus valores, onde ele é educado, onde ele recebe aí as maiores lições de vida ou não, se torna o maior núcleo de trauma. Então, toda a parte do sistema legislativo se preocupa muito com a questão familiar. O meio da família, considerado o primeiro sistema normativo, porque existem sistemas que ditam normas para nós, Darleide. Por exemplo, a religião é um sistema que dita normas na vida do indivíduo. A moral é um sistema que dita normas na vida do indivíduo. A questão da moda, da mídia, também dita normas. Mas a família, ela, antes do direito, é o sistema principal. Porque cada família, apesar de variar nos seus valores, tem ascendência sobre os seus membros, vem do pai, da mãe, desta menção aí que nós temos de modelo, a ordem para que criança e adolescente possa replicar o mesmo padrão. Então, a legislação valoriza muito a família. A Constituição valoriza muito a questão do casamento. Só que as leis também existem para proteger a humanidade, o ser humano. Então, quando alguma coisa não vai bem na família, o sistema do direito é chamado, porque o sistema de norma da família faliu. Ou houve violência, ou houve desrespeito. E aí, nesse contexto, eu entendo que a lei também está replicando o que a Bíblia diz. Porque amar ao próximo como a ti mesmo exige o respeito em relação ao próximo do jeito que o próximo é, nos seus atributos, na sua forma de ser, no seu desenvolvimento psicológico. E quando as pessoas se casam, Darleide, muito acontece do casamento acontecer, de cair no dia a dia e acontecer o desrespeito. É tão interessante que eu estava conversando com a Darleide que o Código Civil, que é a ordem de legislação que regulamenta as pessoas no âmbito privado, ou seja, o Código Civil dita normas para nós em relação à nossa vontade. O Código traz normas dizendo assim, a Darleide vai casar se quiser. Se ela for se casar, então os regimes de casamento que ela pode adotar são, e aí o Código explica quais são os regimes. Se a Darleide for se casar, ela pode adotar o nome do marido, o marido pode adotar o nome da Darleide. Os filhos, ela pode ter quantos filhos ela quiser, porque isso é do âmbito privado. É diferente do âmbito público, por exemplo. O Código Tributário traz para nós os tributos e não pergunta a nossa vontade. Nós temos que pagar, porque temos carro, recolhemos o IPVA. Porque temos renda, recolhemos impostos de renda. Então, o Código Civil, ele traz as normas conforme a vontade das pessoas, regulamentando as vontades. E tem um artigo específico, que é o artigo 1566, que diz, inclusive, quais são os deveres que existem entre os cônjuges.
Então, se a pessoa quer se casar, diz a lei, ela se casa se ela quiser. Mas se for se casar, como a família é a base da sociedade, é preciso que entre ambos os cônjuges exista a fidelidade recíproca, a vida em comum de convivência no domicílio conjugal. Olha o que a lei fala da lei. As pessoas precisam conviver em comum. É a lei que está dizendo, sem nós entrarmos no aspecto psicológico. Porque hoje em dia, com a correria do dia a dia, é muito comum que os casais não convivam mais entre si. Vivam viajando por causa do trabalho, não tenham tempo em conjunto. Ou quando chegam em casa, estão sempre na frente da televisão e não interagem entre si. Que haja também a chamada mútua assistência, ou seja, um deve ajudar o outro. E quando a doutrina vai explicar o que é essa mútua assistência, a doutrina diz assim que a assistência significa material, no aspecto eu ajudo meu esposo e ele me ajuda financeiramente. Ambos ajudam. Se você é uma esposa, por exemplo, que não trabalha fora de casa, no aspecto financeiro, sua ajuda é no aspecto orçamentário do lar. Ajudar no sentido de comprar os produtos alimentícios, cuidar das crianças, para compor essa renda. Mas a assistência, essa mútua assistência, também é chamada de assistência imaterial. Eu gosto tanto dessa parte, porque aí quem interpreta da lei, os doutrinadores que estudam e escrevem sobre esse sentido, dizem assim que há uma obrigação de eu dar amparo psicológico ao meu esposo, de eu dar amparo na questão do respeito das palavras. Essa assistência imaterial é dar suporte no outro, do modo como o outro é, sempre respeitando a sua dignidade humana. E isso no casamento é um dever, não é um pedido. E para quem cumpre, eu gosto de falar isso para os meus clientes e para os meus alunos, quem cumpre a Bíblia não tem problema de cumprir a lei da lei. Aí não vai ter a inobservância de deveres legais. Mas para quem não conhece da Bíblia, ou talvez não conheça da lei, vale nós compartilharmos que a mútua assistência é um dever do casamento. E essa assistência imaterial, inclusive, diz assim, a lei não pode exigir o amor, mas a lei pode exigir o respeito. Então, a lei cria metodologias, a lei cataloga o que é crime contra a honra, por exemplo, injúria, difamação, calúnia. Então, se entre um casal há essa conduta, a lei está protegendo ao respeito. Porque como não há como exigir entre as pessoas o amor, a lei estabelece o respeito. E deve haver respeito nas relações aí familiares. A lei também estabelece como dever entre os cônjuges o sustento, a guarda e a educação dos filhos. Às vezes o marido pode pensar, eu ponho dinheiro aqui em casa, esse é meu trabalho, você que cuida dessas crianças. Exato. Não vou ajudar, você que decide a escola, não tem problema. Mas a lei diz que o sustento, a guarda e a educação dos filhos pertence a ambas as partes. E o respeito e a consideração mútuos também é um dos deveres. Então, quando você me pergunta, e eu retorno à questão, é um assunto delicado? É. Mas é possível ter esperança? É por isso que eu trabalho no direito de família. E, graças a Deus, no âmbito da minha atuação, eu tenho conseguido, Darley, de atuar da maneira, assim, menos onerosa possível para as famílias. Porque se nós vamos falar em divórcio, então que seja um divórcio que minimize traumas e que possibilite uma convivência harmônica entre essas pessoas. Então, o advogado, ele tem esse papel também conciliador? Com certeza. Quando alguém chega trazendo a questão para você, por exemplo, você vai trabalhar a lei... Você vai trabalhá-la segundo a vontade daquele casal, mas antes de aplicar, de seguir com os trâmites, há um trabalho conciliatório. E isso vem até da carga dos valores próprios de cada advogado. Por exemplo, se eu não vou dizer que existem advogados assim, mas se o meu interesse for somente financeiro, é capaz de eu trabalhar só na linha da vontade do cliente. Entendi. Só que o cliente não tem a noção, talvez, do efeito e consequência disso. Por exemplo, se os clientes vêm me procurar para um divórcio e um cliente me procura numa consulta jurídica, eu vou orientá-lo e vou dar as consequências disso. Normalmente, Darley, num divórcio, quando a mulher é traída, isso é o geral. Não estou dizendo que é generalizado, mas é assim, cientificamente isso é comprovado. A mulher quer mexer no bolso do homem quando ela é traída. E quando o homem é traído no casamento, ele quer mexer no filho da mulher. Mas, às vezes, por causa das emoções, as pessoas não têm noção das consequências disso. Então, o homem chega lá e fala assim para mim, olha, doutora, eu não quero não a guarda, mas eu vou querer brigar até o final, já que ela me traiu. E isso se torna desgastante. Porque quem te procura, talvez não tenha noção que essa criança terá a vida marcada a todo instante por um litígio indevido, por um descumprimento de obrigações entre o casal, que nada tem a ver com os filhos. E a mulher, quando quer mexer no bolso do marido,
quando ela é traída, ela diz assim, olha, doutora, muitas vezes eu já ouvi, eu quero tirar tudo que ele tem, eu nunca me importei, agora eu quero até o final, tudo que ele possui, nos pedidos de pensões, eventuais indenizações, fazendo aí desse instrumento uma forma vingativa pela dor emocional. Então, meu papel, até por um dever ético, como diz o Estatuto, é harmonizar essas relações. Porque eu desejo que a minha profissão, quando eu sou contratada, seja efetiva. Que eles continuem a me contratar, mas não a todo instante para resolver o mesmo conflito, senão não foi efetivo. E se é possível harmonizar as vontades, então façamos um divórcio que seja aí compatível a ambas as partes. Eu gosto muito de desenhar, da lei de quem me procura, e eu desenho e digo assim, ó, a entidade casamento é entre você e o seu esposo ou sua esposa. Isso não tem nada a ver com a sua relação com filhos, porque com os teus filhos você terá sempre uma relação permanente, independente de permanecer casado ou não. Então é melhor que se dê bem com a sua ex-esposa, ainda que se divorcie. Porque se ela permanecer com a guarda dessa criança ou desse adolescente, ele terá, o pai, que dialogar com ela a todo instante. As escolas, as relações ligadas a essa criança terão que ser administradas. E Ive, nesse contexto em que a criança, os filhos ficam afetados por esse divórcio, por essa separação, a lei novamente precisou vir à frente e proteger essa criança. Aí entra a questão da alienação parental, que é absolutamente triste, lamentável, ver justamente os pais adultos brigando entre eles, decidindo pelo rompimento de uma relação e usando os filhos como moeda de troca, alguma coisa do gênero. Que use o dinheiro como moeda de troca, mas filho, sabe, um filho seu... é alguma coisa assim que foge à ideia racional, pelo menos quando a gente está fora da questão, quando a gente está fora da briga. Outro dia uma senhora me ligou desesperada, ela conseguiu meu telefone de alguma maneira e ela me dizia assim, acabei de saber que ele está com outra, ela me ligou dizendo que ele está com roupa X, está em lugar X, tanana. E assim, de pronto ela me falou, amanhã eu vou ligar para o trabalho dele, vou acabar com ele. Quer dizer, de primeira ela já tinha uma estratégia de vingança, né? E se tivesse filhos pequenos, talvez tivesse dito, amanhã eu vou sumir com os filhos ou alguma coisa do gênero. Claro, levando em consideração, inclusive, melhor dizendo, que você disse que isso é mais do homem, né? Ou mexer no teu filho. Mas ela justamente pensou, vou mexer no trabalho dele, no dinheiro dele, vou deixar ele na miséria. É isso. E aí, talvez a pessoa, no momento do seu ímpeto, não tem noção que essa consequência, que a consequência dessa decisão, então eu vou mexer no trabalho dele, vou contar, vou enviar um e-mail, vou falar no Facebook. Afeta ela. Porque pode gerar danos morais. No seguinte sentido, se ela expuser isso no ambiente de trabalho, ela está comprometendo a relação profissional dele. E talvez ela tenha que vir depois, se ela gerou dano à honra dele em relação a terceiros, a que pagar uma indenização para ele. Olha a situação da Leide. Então, quando o casal me procura, é possível viabilizar o divórcio da maneira mais harmoniosa. Eu trabalho muito com as ciências pares e gosto disso. No seguinte sentido, se há menores, é importante passar por terapias ou por ter aí a presença de psicólogos, coachings, acompanhando esta criança ou esse adolescente. Até porque assim facilita o discurso da criança e do adolescente, conforme o seu crescimento, com quem ele quer ficar. É muito comum ver a criança, ela replica exatamente o que o pai e a mãe dizem. Então, não importa a idade da Leide, eu faço divórcios com crianças das idades mais variadas. E funciona assim, a mãe que chora a ausência do pai dentro de casa. Essa criança, quando sai com o pai, que é legal, que saiu de casa, não importa o que ele tenha feito, se ele traiu ou não. A criança, quando volta para casa e vê a mãe chorando, ela não aguenta, ela não sabe lidar com essa mãe chorosa pela ausência do pai. Então, o que ela faz? Dentro de casa, ela vai fazer de tudo para agradar essa mãe. E ela não vai contar como é legal com o papai traidor. Porque é legal, o papai leva ela para tomar sorvete, o papai leva ela para passear. E a criança, ela quando vai para o papai diz, a mamãe fica chorando em casa. E o papai sabe de tudo o que acontece em casa por causa da criança. Ou ainda, se a criança assiste situações ou cenas de traições ou de bebidas alcoólicas dentro de casa ou violências, homéricas. A criança, ela diz, da Leide, ela diz, toda vez que eu faço divórcios, na verdade, com crianças, no momento que eles vêm ou para audiência, ou para conversar com o promotor, ou comigo, ou eles estão febris, ou eles passam mal do estômago, ou do intestino, porque isso ofende a integridade física e psicológica desse infante e desse adolescente. Por isso a lei estabelece a mútua assistência, a importância do respeito. Se isso vai acontecer, que seja uma decisão coerente. Se não é possível um diálogo entre o casal, que eles chamem um terceiro. Hoje, a legislação permite muito, e isso é uma inovação que aconteceu de 2 anos para cá,
que o casal contrate um advogado para fazer o papel de conciliador. Então, se não precisa ir a juízo, é possível que o casal, então, ao te procurar, venha e tenha interesse do divórcio, contrate você ou eu mesma, para nós fazermos reuniões conciliatórias, nos assentarmos para chegarmos num moderador comum em relação a esse divórcio. E quando chegarmos no moderador comum, fazemos deste acordo, esse acordo ser levado para o juiz. E aí não precisa de processo, de briga, que vai causar um desgaste maior emocional. Então, é possível usar de mecanismos para minimizar esse conflito que é estarrecedor e que gera traumas. Ive, bom, deixa eu anunciar para você que está chegando agora, que esse é o seu consultório de família. Nós estamos falando sobre direito de família, a repercussão de situações como o divórcio na vida dessa família, do casal, dos filhos. E tem outras questões que a gente quer abordar ainda no programa de hoje. A minha convidada é advogada, trabalha especialmente na área de família. Ela é doutora em Direito e, assim como você bem vê, uma fluência incrível, uma pessoa incrível que vem com toda essa delicadeza, mas com muita clareza, com muita sabedoria, falar da experiência como profissional e das repercussões que todo esse sistema família, quando se quebra, provoca na vida das pessoas envolvidas. E é claro que a nossa conversa vai sempre na direção de fazer você pensar. Pensa bem, como você tem levado o seu casamento, o seu relacionamento. Você que já passou por um divórcio, já está resolvido isso, mas tem crianças envolvidas, filhos envolvidos. Reconsidere a maneira como vocês lidam entre si como adultos. Procurem, sabe, uma ajuda, alguém que possa dar a vocês orientações de como tornar isso menos doloroso possível. Então, ouça essas palavras, entenda o que nós estamos dizendo aqui. Nesse contexto, o que pode ser feito diferente? Como evitar maiores danos? Se foi o último recurso, um divórcio, uma separação, porque as pessoas fazem escolhas, né, e elas são responsáveis por elas. Então, fazer o quê? E, Darleide, posso até colaborar no seguinte sentido? Eu gosto muito do trabalho preventivo. Eu amo atuar no âmbito litigioso, não tenho restrições nesse contexto, mas eu gosto muito quando o cliente me procura, se a decisão é pelo divórcio, o que ele precisa fazer? Porque aí nós podemos programar e organizar dentro dos trâmites da lei, no seguinte contexto: as documentações, a postura de como sair do lar para que isso não aconteça na realidade, por exemplo, no meio da noite, num momento de ímpeto, porque acontece muito, às vezes, do marido ir embora de casa no meio da noite, a criança assiste isso, e aí houve uma discussão, e muitas vezes para retornar tem que chamar a polícia, porque mudou a chave de casa, porque não quer mais que ele entre, e o porteiro não pode liberar porque não tem ordem judicial, e fica essa confusão. E ele tem o direito de entrar, ou ela tem o direito de entrar a hora que ele quiser, depois de uma briga dessas? Enquanto não divorciados, o patrimônio é dos dois, porque não houve partilha. Então, aquele ambiente do lar pertence aos dois. Doutora Ive, qual a diferença entre separação e divórcio? Assim, eu acho que às vezes gera uma certa confusão. Não, eu estou separada dele, posso cuidar da minha vida e tal, mas me parece que é o divórcio em si que vale ao fim de um casamento? Atualmente, sim, porque a lei anterior que nós tínhamos, de 1977, até por uma influência da instituição também católica nesse contexto, a nossa legislação ela é laica, mas tem influência de valores, não se tolerava muito a questão do divórcio e da separação. Então, se criou a figura da separação, que é uma fase que antecede ao divórcio, numa situação do seguinte contexto: se o casal não tinha certeza do divórcio, eles teriam que passar por um período separados, até 2 anos, para depois pedir o divórcio. Era assim que funcionava, há alguns anos atrás. Então, quando a pessoa queria se divorciar, primeiro ela teria que pedir a separação, esperar o tempo que a lei exigia, para depois pedir o divórcio. Qual é a distinção entre separação e divórcio? A separação era um período temporário que os separandos, esse era o estado civil, ou separados, se retornassem, não precisavam casar. Fizeram a reconciliação, está tudo bem. Mas, enquanto separados, não poderiam se casar. Então, se hoje nós estamos falando para pessoas que ainda estão separadas judicialmente e que não tomaram providências em relação a divórcios, o que acontece muito, me separei há 15 anos atrás. Mas, como é o processo de uma separação judicial? Hoje você entra, na realidade, não é mais comum o pedido de separação. Mas se um cliente me procurar e disser assim, eu faço muita questão de entrar com um pedido de separação e depois de divórcio, eu até posso apresentar esse pedido para o juiz, mas já não é mais comum. O juiz vai falar, por que separação? E Velise vai dizer assim, se agora ele pode pedir divórcio direto.
Provavelmente, quem pede separação não tem a certeza sobre o divórcio. Porque se quiser desistir da separação, é possível. Do divórcio, depois de dado a sentença, a decisão de divorciado, você não pode voltar ao status quo antes de casado. Na separação, você pode. No divórcio, você não pode. Só casando novamente com a mesma pessoa. Então, eu vou dar exemplo. Eu gosto de usar o nome de Epaminondas. É como eu faço em sala, porque aí a conduta ética aí protege os meus clientes, eu não uso o nome de ninguém. Não conheço ainda um Epaminondas. Mas se Epaminondas resolve se casar com Ericleia hoje, e na parte da tarde resolverem se divorciar, eles podem. E se à noite eles resolverem se casar de novo, podem também novamente. Mas vai ter que entrar no processo de casamento outra vez, Isso todo mesmo. o processo normal. Isso mesmo, mas hoje a lei facilitou tanto o casamento como o divórcio. Agora, quem é separado, se Epaminondas for separado, e aí ele se apaixona por Ericleia. Então, ele se separou de Erileia, tá bom? E ele se apaixona por uma nova moça, ele quer se casar. Não consegue. Separados judiciais não conseguem se casar. Separado judicial é aquele que recebeu uma decisão do juiz dando a separação, como eu disse que anteriormente era comum. Mas, Darleide, também tem uma situação muito comum entre as pessoas que brigam. Eu vou embora, eu vou para casa da minha mãe. E aí fica na casa da mãe uns 5 anos. Está separado de fato, que significa no cotidiano, fisicamente. Mas juridicamente continua casado. E a única coisa que essa pessoa consegue ter são novas relações e constituir uniões estáveis. Então, se essa pessoa que foi embora de casa, mas não fez nenhum papel regulamentando, resolve conviver com novas pessoas, não consegue se casar. Ela, então, constitui uma nova entidade familiar, que se chama união estável, mas que não é a mesma coisa que casamento. E vale eu até deixar aqui a ponderação. Eu não estou minimizando a união estável, mas a própria lei, porque a lei é reflexo do valor da sociedade brasileira. O brasileiro não valoriza a união estável como casamento. O brasileiro continua valorizando mais o casamento do que a união estável. Porque a união estável são as relações que informalmente começam. Eu até brinco quando eu dou aula de direito de família de casamento. A minha primeira pergunta na sala é: quantos aqui são casados? Aí uma boa parte levanta a mão. Digamos, uns 30. Eu pergunto: quando você se casou? Na verdade, eu comecei a morar com ele no dia tal. E aí você vê a diferença. E as pessoas sabem que casamento não é o mesmo que união estável. Então, separado de fato, que é aquele que vai embora e não regulamenta no papel, ele só pode se casar de novo se buscar o divórcio da pessoa anterior, através aí de uma decisão do juiz, ou eu já vou até, se você me permitir, dizer que é possível se divorciar no cartório. Eu gosto muito de trabalhar com os divórcios em cartório, porque tem uma lei que autoriza, isso já faz um pouco mais de 4 anos, que se o casal resolve que vai se divorciar, façamos isso nos cartórios de notas de cada cidade. Não precisa ir na frente do juiz. Nós fazemos através de uma escritura pública. Desde que o divórcio seja consensual, haja harmonia, eles entrem no acordo sobre a partilha e o que eles decidirem vai estar valendo, se não for contra a legislação, e não tenham filhos menores, tá bem? Aí é possível se divorciar no cartório e é mais fácil. Ai, ai. Muita informação. Mas assim, muito necessário, né, da gente entender como que funcionam as coisas. E, novamente, digo para você, cuide do seu casamento, cuide das suas relações, cuide da maneira como você entra numa relação para evitar o fim dela. E se por algum motivo, como existem estes motivos, infelizmente, chegar ao fim de uma relação, que os filhos, que você mesma, que você mesmo possa, sabe, sofrer menos, se é que essa expressão faz sentido, mas tornar as coisas menos dolorosas possíveis, né? Já voltamos aqui com você no Consultório de Família. Até já. Deixa eu lembrar para você que temos de presente a revista Fique Leve, para você que entra no nosso site novotempo.com/consultório de família e pede a revista Fique Leve. Aqui nós falamos sobre saúde mental, física e espiritual, dá dicas importantes, fala, por exemplo, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre essas síndromes, né, que afetam as emoções da gente, perder peso, ganhar peso, como trabalhar com a questão alimento, como que é a sua alimentação, a
importância da água, de tomar sol, mas às vezes a gente precisa entender melhor e aplicar a vida com consciência, não porque está na moda, porque está fazendo, porque tem um remédio que está na moda e aí você está todo mundo falando nele. Vamos àquilo que é de fato, que dá de fato resultado, sabe? Essas coisas que a gente despreza muitas vezes trocando uma água por um chá, mas a água, o sol, o alimento, a atividade física, o repouso. Contra isso, não tem argumento, né? Fique leve, princípios básicos para uma vida com qualidade. No site novotempo.com/consultório de família, pede a sua revista. Como que você faz? Clica no banner que você encontra ali e abre-se, então, um formulário, preenche, manda pra gente, é online. Se você me diz assim, Darleide, manda pra mim aquela revista, aí eu não consigo te mandar, é preciso preencher o formulário, tá bom? Obrigada por sua companhia aqui no consultório de família de hoje, a nossa conversa com a doutora Ivelise Fonseca. Ela é advogada, doutora em Direito e trabalha especialmente na área de família. Está respondendo para a gente algumas questões e esclarecendo situações que não são muito entendidas por muitos de nós leigos no que diz respeito ao direito de família. Doutora, quando um casal se divorcia, ela ou ele, enfim, ela pode, por exemplo, continuar usando o nome de casado, o nome do marido, ou tem que separar até o nome já de pronto? Nota 10 para essa pergunta, porque a novidade da lei foi, mesmo com o divórcio, é possível permanecer com o nome de casada, se assim você é identificada no seu meio social. Então, se você é Darleide Alves, é assim identificada, ao modificar o teu nome, talvez você perca a sua identidade social. Então, a permanência do nome pode acontecer, basta requerer. A não ser que tenha acontecido adultério. Aí quem deu causa ao adultério pode perder o direito de usar esse nome. Isso é importante, porque a lei valoriza o respeito, a questão dos valores da família. Então, a infidelidade, ela gera uma conduta suja, moralmente falando, para a família. E, nesse sentido, a penalização, já que adultério não é mais crime, retira o nome e não fica com o nome, já que você adulterou. E ainda é possível que aquele que adulterou perca o direito de pedir pensão alimentícia. Então, se ficar comprovado que aquela pessoa adulterou contra outra sendo casada, ele não vai ter o direito de pedir pensão alimentícia nesse contexto. Então, se verifica cada caso. Mas o nome é interessante de permanecer. Tem uma questão nova, relativamente nova, que é o adultério virtual. Né? É previsto em lei, tem alguma coisa já, a lei dá respaldo, alguma coisa nesse sentido? No contexto de relações virtuais, até nós tivemos a aprovação da lei Caroline Dickmann, que as pessoas acompanharam, em relação à preservação da privacidade, do meio ambiente virtual. Existe um estudo que diz que 99% dos brasileiros acabam por navegar em alguns sites de relacionamento. E, na realidade, a pessoa no ambiente virtual, ela se torna mais espontânea do que no ambiente real. Não existe uma legislação específica e, na minha concepção, não tem nem necessidade, porque as leis atuais, elas são suficientes, a não ser que a sociedade entenda que seja necessário uma configuração criminosa, infidelidade virtual virar crime. Hoje não é crime, mas é considerado uma conduta ilícita. Então, essa vontade que se torna mais espontânea no ambiente virtual pode causar o comprometimento, sim, da relação matrimonial ou da relação da união estável, e aí gerar um certo dano para aquele cônjuge. Por quê, Darleide? Isso até os doutrinadores comentam. Às vezes, naquela webcam, a conduta do cônjuge ou da cônjuge, do esposo ou da esposa, é se tornar mais à vontade, mandar fotos nuas, se masturbar na frente, e isso ofende a assistência mútua e a fidelidade recíproca, que é a obrigação do casamento. Então, nenhuma esposa, nenhum esposo tem que tolerar essa conduta que fere a minha dignidade. E, nesse sentido, a infidelidade virtual também é motivo para divórcio. Eu não estou dizendo vá, peça o divórcio, mas é uma conduta considerada ilícita no âmbito civil. E ainda é possível até requerer indenizações. Em qual contexto? Quando a gente fala em indenizações, eu já recebi muitos clientes e esses eu seleciono. Doutora, eu quero saber como eu posso ganhar dinheiro com essa causa. Uau. Não. E aí é complicado, porque a ideia da lei não é prever indenizações para gerar o chamado enriquecimento ilícito. Porque você não trabalha, não está ganhando dinheiro, você vai processar alguém para ganhar dinheiro.
A ideia da indenização, no seu contexto, até porque veio por influência do direito romano, é lembrar aquele agente que cometeu o ato de quando ele põe a mão no bolso, toda vez que ele puser novamente, quando ele tem que pagar um valor por causa do que ele cometeu, ele não vai fazer de novo porque ele foi penalizado. Não é para eu enriquecer, é para lembrar a ideia de reparar e restaurar a conduta anterior. Então, o casal que tem uma situação de infidelidade virtual, se a mulher pega uma cena dessa, ou imagina, o esposo pega e-mails, informações de uma infidelidade virtual, talvez, isso depende, varia de pessoa para pessoa, mas se aquele homem entra, imagina, numa situação depressiva, fica com a saúde comprometida, ele buscar tratamento, isso gerou dano. Então, supostamente, é possível falar num dano que ele teve de ser ressarcível, de ser indenizado, restaurado. Dessa mulher que causou ter que pagar este tratamento, de ter que pagar um valor. Isso não significa que para todos os casos é possível, mas se verifica sempre em cada caso essa questão da infidelidade virtual. Mas ela tem sido enfrentada, é reconhecida pelos nossos tribunais e tem que haver cautela. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas eu não estou me relacionando com ninguém, é pelo meio da internet, não tem uma pessoa aqui fisicamente, mas há uma ofensa ao dever da fidelidade, que é um dever constitucional e que está no Código Civil, que deve existir dentro do casamento. Casamento é alguma coisa assim tão profunda, né? São laços tão fortes que para rompê-los causa tanta ferida. Com certeza. Que assim é absurdo a maneira, ou absurda a maneira leviana com que nós temos permitido com que o casamento seja tratado. Sim, e sabe, Darleide, as pessoas se casam e acontece muito delas conviverem de forma estranhas dentro do mesmo ambiente. Então, elas não saberem seus gostos, não saberem em relação às suas questões financeiras, como estão suas próprias contas, como vai ser o ambiente de trabalho, seus direitos. No aspecto, às vezes, Darleide, a família só conhece, e eu faço muito inventário, quando há falecimento de um dos cônjuges. Aí você sabe quanto ele tinha, o que ele tinha, se tinha outros filhos, outras esposas, conviveu a vida inteira e mal sabia que ele deixou um super seguro de vida para você. Mas num ambiente familiar, a conversa e o diálogo é a chave da questão. E a ausência dessa convivência, ao causar estranheza, causa afastamento e gera também esses litígios. Por quê? Eu não sei, de verdade, o ambiente do trabalho do meu marido, se eu não sei os gostos dele, não sei o que ele faz da vida representando a família, quando houver um desencontro, em havendo divórcio, eu vou querer tirar tudo dele, eu vou querer saber aquilo que eu deveria ter sabido enquanto casada. Então, eu digo sempre para as famílias, para quem me busque, no aspecto de orientação, as mulheres passam, às vezes, muitas procurações para os maridos no decorrer dos casamentos, e aí os maridos vendem e compram patrimônios, não é sem autorização da mulher, porque ela deu, ela confiou, então é válido e eficaz a negociação. Mas acompanhar não é no sentido de fica de olho no seu marido com o que ele faz, mas é compor. O cônjuge significa um com o outro, respeitando um ao outro e convivendo a cada dia. A promessa, eu entendo, que não pode ser para a vida toda, porque minha vida pode se encerrar aqui hoje, como casada, mas é para o hoje, para eu dar o meu melhor hoje para o outro. E quando eu convivo bem, respeitando a individualidade do outro, mas tendo a noção desse ambiente familiar, eu cumpro os deveres da lei e eu respeito os direitos de quem está comigo. Porque não é porque ele é meu esposo que eu posso, por exemplo, e nós falamos isso no começo do programa, gritar ou desrespeitar. Porque a mulher é assim, hoje ela tem a Lei Maria da Penha que a protege. Exato. Então, se o homem grita com ela e chama ela de gorda, de feia, ou queimou feijão, você cozinha pior que a sua mãe, isso é crime pela Lei Maria da Penha. Mas também é crime ela gritar com o esposo, de crime de ameaça, se ela, na verdade, gera aí a questão da violência. Sabe, eu tenho enfrentado muitos casos da lei, eu tenho sido procurada de mulheres que batem nos seus esposos e de homens que me mostram que passam por IML, homens que choram. Imagina para um homem, para a integridade de um homem psicológica e física. E o que um homem faz quando uma mulher cai em cima dele? Eu não sou a favor da violência, eu sou muito contra. Mas a situação acaba sendo reação, muitas vezes, de uma mulher impetuosa. Eu não estou dizendo a mulher merece apanhar de jeito nenhum. Claro que não. E ela não pode ser conivente. Mas ela deve ter a cautela de ter o domínio próprio dentro do lar. E se ela não está satisfeita e aquela relação
parece que não tem mais solução, que ela busque orientação, que ela não tome providência, seja mulher ou homem, de forma impetuosa. Interessante que, assim, num cenário geral, houve um tempo em que a mulher era calada, sofria, morria, calada, quietinha. Ainda temos resquícios disso, com certeza. Mas aí tem um outro tipo de mulher agora, né, que ela vai para cima e ela vai com tudo. Aí tem o mesmo prejuízo de antes, ela tem agora, no sentido de, sim, ela perde, a família perde, nós perdemos. E sabe o que os homens têm me dito quando me procuram, alguns desses casos? Doutora, ela não é a mesma pessoa quando casou. Ela é outra pessoa, ela é transformada dentro de casa, Darleide. É assim, cada um precisa buscar ajuda. Claro. Porque é óbvio que cada atitude, numa situação impetuosa, pode gerar consequências homéricas. Então, uma mulher que talvez tenha situações de TPM irregulares, que precise de um medicamento, de uma calibração, é importante buscar. Porque num ato desse, se gera uma violência para ela, para o esposo. Se houver um divórcio, a dor vai ser muito grande por falta de auxílio e orientação técnica. Então, se conhecer, ser cauteloso, buscar uma relação harmoniosa, ter o respeito em relação ao esposo e o esposo em relação à mulher é essencial. E de outra forma, em outros tempos, nós tínhamos o homem mais austero, ele que mandava, ele que obrigava, ele batia, ela ficava quieta, tá? Esse mesmo homem, de alguma maneira, ainda existe hoje. Ainda somos de uma sociedade machista, ainda essa coisa meio que prevalece, né? Só que aí essa mulher vem no confronto da vingança. Né? Eu falo sempre sobre o tal empoderamento feminino, né? Verdade. É uma bandeira linda, a mulher ganhar o mesmo que o homem ganha, tá tudo, ou às vezes até mais, ou né, até mais, tá tudo bem, os direitos femininos, realmente a cada minuto, N mulheres são ofendidas, agredidas, são mortas, assassinadas mesmo, isso a gente vê aos montes isso acontecendo, mas assim, parece que a gente não está vivendo um tempo de encontro, mas continua o desencontro. Porque atualmente também desencontro. Essa mulher se levanta empoderada, mas de que maneira? Como que a gente está trabalhando esse discurso, né? E aí, quando isso vem para dentro de casa, é uma realidade. Não, mas tem a Lei Maria da Penha. Ok. Essa lei protege, de fato, essa mulher dessa violência? Esse homem, de fato, é protegido de alguma forma? As pessoas se protegem, a lei protege a minha falta de habilidade de respeitar você dentro de casa quando não tem juiz, não tem advogado, não tem ninguém? Então, a gente volta para o âmbito relacional. Respeitar meu marido respeitar a esposa, na hora de uma briga, na hora de de uma inconveniência de se manter junto, buscar uma ajuda, volta de novo para a razão. Gente, juízo. E as pessoas, no momento de impetuosidade, Darleide, assim, na questão fogo da discussão, elas não param para pensar naquilo que elas escreveram, que elas começam a brigar via WhatsApp, aí os clientes vêm, Darleide, eles chegam, amiga, eu recebo assim, não é nem inquérito, são caixas, documentações, doutora, eu tenho tudo catalogado, o que ela escreveu, o que ela dizia, eu peguei tudo do celular dela e como ela me xingava, tá aqui, ó, então você tem que fazer alguma coisa. Então as pessoas no meio das brigas, elas não pensam no que falam ou no que dizem ou no que registram. E depois, com as consequências disso, o preço se torna muito alto. Então, na dúvida, não ultrapasse. Essa é a dica. Se é preciso uma pausa no aspecto, se vai se separar de fato, que isso seja organizado e entre de maneira harmônica. Então, tá bom, então eu vou para a casa da minha irmã, vou ficar lá por um período, mas vamos fazer uma documentação nesse sentido, para que não configure também que abandonou o lar, que não está cuidando bem dos filhos. Como é a configuração de um abandono do lar? Tipo, eles brigaram ali no meio da noite, alguém foi embora. Na prática hoje, o que nós verificamos, os especialistas na área, se a esposa é abandonada pelo marido, se ele vai embora de casa e ele não volta, não dá notícias, então foi morar com outra pessoa, ou foi para casa de, mesmo que seja um conhecido, mas ele não deixa provisão no aspecto tanto material, como também no aspecto imaterial, no sentido de dar informações de onde ele está, do paradeiro dele, ela tem o direito de buscar medidas judiciais para que aquele ambiente onde ela mora, então ela pode mudar, sim, a chave de casa, dar a ordem que ele não entre mais. Depois que buscar ajuda judiciária. Isso, orientações jurídicas, nesse contexto. Para que fique registrado de que foi ele que foi embora e que ele, inclusive, abandonou os filhos, nesse sentido. Ele não perde os direitos de conviver com esses filhos. Mas acontece que uma pessoa que tem esse tipo de conduta, essa é a minha pergunta, será que ela tem condições suficientes para levar esses filhos para serem educados? Porque se ela larga a mão dos
filhos da esposa, ou vice-versa, se a mulher faz isso, e depois ela aparece e quer levar os filhos para morar com ela, ela tem estrutura para isso. Então, se uma pessoa sofre uma situação de repentinamente ter sido abandonada, tomar providências é importante, legais, para proteger inclusive a família nesse contexto. Então, doutora Ive, o que você considera assim pontual nessas crises conjugais que promovem divórcio e separação? Quando você tem ali clientes à sua frente, normalmente você faz que tipo de leitura? O que acontece no coração, na vida? O que está motivando? O que normalmente está por trás disso? Qual é a leitura que você faz de modo geral? Darleide, quando eu recebo os clientes, eu percebo que o fim das relações se dá muito por questões de ausência de respeito, de ausência de diálogo. E como eu sou uma pessoa cristã, eu não posso me furtar de dizer que é verdade que o mal tem trabalhado muito nas relações familiares. E as pessoas, hoje, elas não têm mais forças para brigarem tanto ou para se manterem unidas. Então, elas desistem. Muitas desistem e dizem assim, eu não quero mais. Eu quero novidade para minha vida, eu não quero mais viver assim. Eu não aguento mais viver casada com ele desse jeito. Eu não consigo mais olhar para a cara dele, ou vice-versa. Então, eu entendo, eu não posso dar assim um conselho, porque eu até sou recém-casada, faz pouco tempo, mas eu posso dizer que o respeito diário é essencial. Mas você já trabalhava nessa área e verificando isso de perto desde muito tempo. Se tem algo que eu considero muito essencial na minha relação hoje, é o respeito em relação ao próximo, é o diálogo. É importante eu fixar com o meu cônjuge aquilo que eu aprecio e o que eu não aprecio. Isso é essencial, Darleide, para que eu conheça também e ele faça a mesma coisa. E o aspecto espiritual é essencial. É claro que as pessoas que nos escutam e até os clientes que me procuram, muitas vezes nem sabem da lei, já não conhecem a importância da palavra do Senhor. Só que a Bíblia diz que há um espaço no coração do homem que só pode ser preenchido pelo Senhor. E as pessoas, às vezes, buscam no ambiente virtual, na alimentação, no trabalho, aquilo que só Deus pode preencher. Então, quando você perceber que algo não vai bem no seu relacionamento, a minha primeira dica é busque ajuda, seja profissional no aspecto psicológico, no aspecto terapêutico ou na área jurídica, mas busque ajuda. Não deixe isso passar, porque há sempre uma sinalização. Ninguém se divorcia de um dia para o outro, Darleide. Ninguém. Para chegar a esta decisão, a tolerância já foi bastante e por muito tempo. Porque quando o cliente vem, ele já está munido de muitas provas. Então, ele já põe ali, é muita coisa. Olha, ela engorda, ela não se cuida mais, ela não fala comigo, ela não faz sexo comigo. Isso, para acontecer, não é de um dia para o outro. Então, estar atento às sinalizações no casal. Em algum momento, nós falamos sobre a obrigação da fidelidade. E o sexo é uma das obrigações. Está aí no meio. E a mulher muitas vezes negocia o sexo. Isso é mais conduta de mulher, porque o homem quer sempre o sexo. A mulher muitas vezes ela usa o sexo como moeda de negociação. Olha, eu como casada já recebi muitas dicas de casadas. Não, você não pode sempre ceder, você tem que dar umas desculpas às vezes. A dor de cabeça, um jeitinho, Ive. Porque a mulher entra nesse domínio. Mas, Darleide, essa é uma obrigação, diz a lei. E quando eu digo obrigação, não é nesse sentido, então eu sou obrigada, Evelise? Não. Aliás, ser obrigado à atitude da relação sexual configura crime de estupro. Ninguém é obrigado a fazer sexo. Mesmo no casamento, o marido obriga a esposa a fazer sexo na hora que ela quer, do jeito que ela quer, do que ele quer, contra a vontade dela, é violência. Não pode, isso é crime. No entanto, se casou, ele tem esse direito, ela também. E quando eu digo que é obrigação, não é no sentido da mulher se sentir aqui constrangida e falar, Evelise, você então dizendo que eu tenho que fazer a qualquer momento? Não. Eu quero dizer que por causa dessa relação, você tem o vínculo jurídico de dar a ele aquilo que ele precisa, dentro do matrimônio. Falando. E dentro do matrimônio, diz a lei, a fidelidade recíproca traz também a questão da fidelidade sexual. Porque se ele não tem com esta mulher ou ela não tem com este homem, a suposta desculpa para buscar fora é que ela não possui no matrimônio. E isso acontece muito, Darleide. Então, eu não estou dizendo ceda o sexo em todas as situações, porque é preciso que o casal tenha aí harmonia e consonância na forma do ato sexual. Mas negar o sexo também é um dos grandes motivos de divórcio. Porque aí a mulher ou o homem, quando não se relaciona sexualmente, enfraquece a relação. E o sexo foi dado de presente de Deus para a humanidade, especialmente no matrimônio. E quando no matrimônio a relação sexual não vai bem, todas as outras relações se quebram, Darleide. E aí
o homem busca fora. Interessante, né? Mulher também, viu, Darleide? Tem mulheres... Muita mulher. Tem mulheres que vão dizer assim: eu não faço sexo com ele porque ele não me dá resposta emocional satisfatória. Ele não mantém comigo um compromisso de me amar, de dizer palavras carinhosas, de ser gentil e etc. Por conta disso, eu também me nego sexualmente. Ou seja, os dois estão falhando. Na linguagem de amor. Na linguagem de amor, mas ela está cobrando dele que ele atenda quando ela está em falta também. Ou seja, dois bicudos não vão se beijar mesmo. É isso mesmo. E se puder, então, uma das dicas é o ame na linguagem dele e estabeleça a sua linguagem também. Porque fazer essa moeda de negociação pode comprometer a relação. Porque muitas vezes ela diz, como é que eu vou fazer sexo com ele se ele não cumpre, na verdade, ele não vem jantar comigo, não me leva para passear? Então, mostre o seu interesse. Aliás, aí vai cair para a linha do coaching, né? Que eu, formada também como você, não posso me furtar a dizer, se você quer mudança, mude você. Comece por você mesma, porque só fazer exigências, seja para a mulher ou para o homem, não se torna eficaz numa relação. Então, eu vejo que o maior desafio nas relações familiares, quando eu sou buscada nesse contexto jurídico, é exatamente a mudança que cada um precisa fazer. Porque ela exige dele mudanças, ele exige dela mudanças, mas ninguém quer mudar. Muitas vezes eu sou procurada assim, doutora, você tem que obrigar ele a fazer isso. Na semana retrasada, eu fui procurada por uma adolescente. A mãe pagou a consulta jurídica para essa adolescente de 17 anos vir falar comigo. E para mim foi um enfrentamento, porque ela veio dizer o seguinte, doutora, eu quero saber como você pode obrigar meu pai a vir me ver. Porque ele não vem me ver. Ele já marcou diversas vezes e ele não vem me ver. E eu já fui procurada por homens que dizem assim, doutora, eu não aceito dar o divórcio porque eu a amo. Ela me traiu, mas você tem que fazer alguma coisa até o final para ela ficar casada comigo. Imagina essas questões, Darleide. Como é que fica essa questão de quando Primeiro, eu estou aqui super doída com essa menina pedindo, doutor, obrigue o meu pai a me ver. Imagina. Sabe, é de dar nó na garganta da gente. E quando eu vi a cena, eu falei assim para ela, e eu disse... eu acho excelente tua mãe te trazer e pagar a minha hora para eu poder te dar uma resposta. Não é? Porque minha resposta para você é de esperança, para você viver feliz a despeito de. A lei não tem como exigir o amor, mas a lei exige o respeito. Então, a decisão de amar, ela é sua, ela é minha. Não tem nada a ver com legislação da lei. Claro. A lei vem para regulamentar o respeito, porque quando falta amor, falta respeito. E quem ama, deixa ir. Mesmo assim, deixa aí. Como é que fica essa questão, doutora Ive, quando diz assim, eu não vou dar o divórcio para ele, não dou, acabou. Ou então, doutora, já pediu o divórcio, mas ela não me dá, ou ele não me dá o divórcio. Que situação fica? Vai ter divórcio de qualquer jeito. E essa é a novidade que talvez nós podemos trazer no teu programa. Porque muitas vezes a parte que não está satisfeita quer ficar negociando e diz, eu não vou dar o divórcio. Se a pessoa entrar com pedido de divórcio, em juízo, o juiz vai conceder, porque a Constituição diz que ninguém é obrigado a permanecer associado ao trem. Sobre a partilha de bens vai ter sempre litígio. O juiz não pode, assim, resolver no lugar do outro. Então, o juiz vai dar a melhor solução de conflito. Mas sobre o divórcio, qualquer um que entrar, eu converso com meu esposo, ele não quer me dar, se eu entrar com pedido, o juiz vai conceder e vai decretar esse divórcio. É o chamado divórcio litigioso. Então, a dica, Darleide, para que emocionalmente, cada ser humano que nos escuta, fique bem e viva bem se no casal há alguém que deseja o divórcio, que você converse e dialogue para que o divórcio seja harmônico. Porque se essa pessoa disser assim, você quer se divorciar, você se vira porque eu não vou dar o divórcio, vai ser mais dispendioso, porque vai ter a contratação de 2 advogados, o do que não quer dar e do que quer o divórcio. E esse processo vai demorar e a pessoa vai ter que ficar encontrando. Quando chegar em juízo, audiência, o juiz sempre pergunta, você não quer dar o divórcio? Você tem certeza que quer se divorciar? O juiz sempre pergunta, e esse é o papel do judiciário, vocês não querem se conciliar? Tem certeza que vocês não querem voltar? E tem juízes que ainda contam histórias, vocês têm filhos, eu faço isso há tanto tempo, é muito informal essa audiência. Houve um tempo em que estava muito em voga aquele filme A Prova de Fogo, que eu acho incrível. É verdade. Eu conheci um juiz do Rio de Janeiro, aliás, amigos, inclusive, também, que indicava o filme antes do divórcio. Olha, só vamos conversar sobre esse assunto no próximo encontro, se me trouxerem um resumo do que assistiram do filme. E os juízes têm, não é excelente? Porque a tentativa pela lei é sempre em prol da família. É bom que as pessoas saibam, para não entender que nós supervalorizamos o divórcio. Exato. Mas já que vai acontecer, que se faça de forma harmônica, de forma respeitosa e de forma mútua, na assistência também. Porque se viveu a vida inteira com aquela pessoa, combinar a pensão alimentícia é mais do que adequado, entendeu? Então,
é possível sim, ainda que a pessoa não queira, haverá o divórcio. Muito bom. Então, até a última hora há que se tentar, né? Sim, por último, certeza. o juiz tentando, te fazendo pergunta. É isso mesmo que você quer? Comecei o programa falando, inclusive, sobre dar respostas imediatas, às vezes sem pensar. A gente precisa estar pronto a pensar melhor, refletir melhor sobre as decisões que a gente toma, porque depois o estrago está feito. Sim. Então, é isso mesmo, é o divórcio, é a última alternativa. Obrigada, viu, doutora Ive? Prazer grande ter você aqui. Eu me coloco à disposição, agradeço Claro. muito pela oportunidade, o privilégio de ser a primeira advogada sentando aqui para enfrentar um tema tão especial. E se eu puder deixar e compartilhar uma ideia, um valor seja o melhor que você puder para o outro que você está, no hoje, independente do que aconteça. Amor é decisão. E assim você cumpre a sua lição e viverá em paz, ainda que tenha um divórcio da Leide, porque o bom é ver pessoas, se aconteceu o divórcio, vivendo em paz pós-divórcio. E não traumatizadas por causa de um divórcio, mas isso depende de cada um. É verdade. Tá bem? Obrigada, linda. Prazer foi Tem meu. minha admiração, meu respeito. Prazer é meu, Deus continue te abençoando o programa e cada um que acompanha. Obrigada. Amados, olha, a palavra de Deus diz assim, que por causa da iniquidade, por causa da maldade, o amor de muitos esfriaria. Cuidado para não guardar maldade em seu coração. Cuidado para não estar sendo movido pela maldade, para então deixar que o amor perca espaço no seu coração e reste só mágoa, reste só tristeza, desejo de vingança, sentimento de abandono, de sentir-se o último de todos os seres, quando tem à sua disposição escolher viver pelo amor e pela misericórdia de Deus, apesar dos pesares, apesar das escolhas dos outros, apesar do que ele decidiu fazer com a vida dele, apesar de ter inflamado você, apesar do que ela decidiu fazer. E você? O que vai decidir hoje carregar no seu coração? Perdão, amor, compaixão, misericórdia, esperança para fazer o novo dia que vai chegar, porque ele vai chegar, ser de verdade novo para você em sua existência? Pense nisso. Que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as suas decisões, que Deus abençoe a sua casa. Um beijo e até a semana que vem.